Damos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, Yahushua HaMashiach. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, a queda da Babilônia. Nesta manhã, nós trouxemos o capítulo 17 e vamos começar lendo o capítulo 18. Nas vezes anteriores, nos capítulos anteriores, nós utilizamos outras versões da Bíblia. Mas neste capítulo 18, que a continuação da queda da Babilônia, nós vamos usar exclusivamente a Bíblia Católica. Capítulo 18, vamos ler. Livro do Apocalipse. Depois disso, vi descer dos céus outro anjo que tinha grande poder, e a terra iluminada pela sua glória. Clamou em alta voz, dizendo: Caiu, caiu a Babilônia, a grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira e sua luxúria, pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com excesso do seu luxo. Eu falei aqui sobre o envolvimento dos reinos da terra com o cristianismo, desde o início. Então, vamos lá recapitular. A Igreja Católica Apostólica Romana, que representa o cristianismo na terra, a Igreja Católica ela foi formatada, ela foi criada pelo imperador Constantino, porque Constantino, percebendo que iria destronar o reino de Roma, que foi o Quarto Império, então ele, sabiamente, inteligentemente, ele criou um poder paralelo, um poder político, quando ele imaginava assim, que quando o Império Romano terminasse, ele perpetuaria, ele continuaria pelo poder religioso. Foi o que aconteceu. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana foi formada pelo imperador Constantino. Isto é fato. E pela igreja, pelo fato da igreja ser uma igreja que foi originalmente criada politicamente, ela viveu durante todo o seu tempo também politicamente. Quer dizer, aparentemente, ela tinha a capa de religião, mas sorrateiramente, dentro dos seus trâmites internos, dentro das suas atividades internas, ela mostrava-se, agia politicamente, entrelaçado com os reis da terra. Quando fala aqui, no capítulo 18, que teve envolvimentos, os reis, com as suas abominações, aí está falando das santas e tribunais de inquisição que a igreja teve. A igreja teve os chamados tribunais de inquisição, que foi um momento negro da igreja, quando as pessoas foram sacrificadas, foram mortas, porque uma coisa é a imposição, uma pessoa ter a imposição de fazer alguma coisa sob pena de algum de cumprimento de penalidade, né? Outra coisa é a inquisição, quer dizer, chegar e culpar uma pessoa, olha, você é feiticeiro, você é feiticeira, você é uma bruxa. Então, aquilo ali ficava como que a pessoa fosse aquilo mesmo, e ela já era um motivo para ela ser condenada na fogueira da Inquisição, e a igreja fez isso. Vamos continuar aqui, que foi o momento neuro da igreja, né? Capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: Não participes dos seus pecados e não tenha parte de suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e o Deus se lembrou das suas injustiças. Então, foram praticadas muitas injustiças no período papal, que os papas eram reis. Então, a igreja, ela na sua liturgia, dentro dos templos, ela tinha aquela liturgia religiosa, mas atrás do cenário de religião, ela tinha suas práticas políticas abomináveis, que desagradava, claro, o Criador. E João, ele teve a visão da destruição dessa situação, porque o que vai ser destruído? O que será destruído? A instituição cristianismo, ela será destruída. É o que nós estamos vendo aqui claramente. O capítulo 17 e 18 do Apocalipse é um capítulo que
Os líderes religiosos, muito especialmente os católicos, eles não gostam de ler esse capítulo, porque fala de uma realidade futura que está prestes a acontecer, que é a demolição, a extinção do cristianismo. Quando se fala extinção do cristianismo, fala-se de extinção do sistema religioso cristão, dos templos espalhados pelo mundo inteiro, que serão destruídos. Então, como aquele filme que foi exibido no ano 2012, O Fim do Mundo, neste filme que foi produzido por Hollywood, mostra a destruição do Vaticano. É só você consultar. Então, aquilo que está naquele filme 2012, O Fim do Mundo, é exatamente isso que está prescrito aqui no capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse, a queda da Babilônia. Vamos prosseguir aqui a leitura. Faze com que ela, e que fez consigo, retribuiu o dobro dos seus malefícios, na taça que ela deu de beber, e dá-lhe o dobro. Versículo 7. Na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dá tormentos e prantos, pois ele disse à sua correção: estou no trono como rainha e não viúva, e nunca conhecerei o luto. Por isso, num só dia virão sobre ela as pragas, morte, pranto, fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que o condenou. Porque vai ser um juízo que vai ser derramado aí. Um juízo que vai ser derramado sobre esta instituição, esta igreja que nós conhecemos. Você sabe muito bem que a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma instituição forte na Terra, que é a continuidade do reino de Roma até nos nossos dias, isso será destruído. Por que vai ser destruído? Porque, se você percebe, lá na imagem da visão de Nabucodonosor, da imagem que representa os reinos da Terra, então, lá no livro de Daniel, nós podemos ver que nessa imagem, onde tem a representação dos reinos da Terra, incluindo o reino religioso, uma pedra, ela é esmiuçada, ela é retirada lá do alto e ela bate nos pés de ferro, pés de barro da imagem lá que foi vista por Nabucodonosor e teve a interpretação do profeta Daniel. Aquela imagem que foi esmiuçada lá no livro do profeta Daniel mostra que os reinos do mundo serão esmiuçados, serão destruídos, como aconteceu com Babilônia, com os Medas e Persas, com a Grécia, com Roma política, e vai acontecer também com a Roma religiosa, que é representada pelo cristianismo. Isso, biblicamente, podemos admitir e crer, pelas profecias, que será destruído. O que não vai ser destruído? A igreja do Senhor, a igreja de Jesus, que são aqueles lavados, remidos no sangue do Cordeiro, porque nosso Senhor Jesus Cristo diz: as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a igreja do Senhor, que são salvos em Cristo, aqueles que creram no Evangelho, que receberam a pregação da palavra de Deus no seu coração, que seguiram o nosso Senhor, essas pessoas elas não serão destruídas. Elas, não obstante passarem pelas provas, pela tribulação, mas elas serão pessoas salvas, pessoas redimidas. A igreja do Senhor, ela não será, ela é intocável. As almas dos escolhidos, as almas dos salvos. Porém, o cristianismo, no seu aspecto de templos, instituição, organização religiosa, vai ser destruído, segundo podemos observar claramente aqui nos capítulos 17 e 18 do livro da Revelação, Apocalipse. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou, juízo. Hão de chorar e lamentar-se por causa dos reis da terra, e com ela se contaminaram e pecaram, quando existiram a fumaça do seu incêndio, parado de longe, de medo dos seus tormentos, eles dirão: ai, ai, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, bastou um só momento para a sua execução. Também os negociantes da terra chorarão, se lamentarão a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Os carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas, pérolas, linho, púrpura, seda, escarlata,
bem como toda espécie de madeira, objetos de marfim, ferro, bronze, de cinâmonos e espência, murra, incenso e vinho, de animais. Eis que o bom tempo das tuas paixões animalescas, toda a magnificência, todo o brilho se apagaram e jamais serão reencontrados. Vocês estão prestando atenção na leitura? Estão prestando atenção na leitura? Estão prestando atenção aqui? O juízo vai ser tremendo sobre essa instituição, essa igreja manchada de sangue, a grande prostituta da terra, descrita aqui no livro Bíblia. Isso vai acontecer, meus amados irmãos, amigos e amigas, pessoas que conhecem as Escrituras Sagradas. Vai acontecer. A extinção do cristianismo. Este assunto, ele não é falado de uma forma como eu estou falando aqui, pelos pastores evangélicos e pelos padres da Igreja Romana. Eles não falam desse jeito. Eles poderiam até ler, pode até ler para você da forma como eu estou lendo, mas eles não se atrevem a falar dessa forma, a dizer que será destruído. O que não vai ser destruído? Repito, a Igreja do Senhor, composta dos remidos. Agora, essa instituição do qual nós conhecemos, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica, que é do mesmo DNA, porque se você sabe que os protestantes, eles vieram da Igreja Católica. Então, esses edifícios, a instituição, os prédios construídos no planeta, como o Templo de Salomão aqui em São Paulo, como as demais catedrais católicas e evangélicas espalhadas pelo mundo, elas serão destruídas. Não somente fisicamente, mas toda a nomenclatura, toda a organização religiosa, ela vai ser demolida, porque está escrito aqui, vamos continuar lendo, capítulo 18 do Apocalipse. Os mercadores dessas coisas, delas que se enriqueceram, pararão de longe, no meio dos seus tormentos, e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: ai, ai, que grande cidade, que se revestiu de linho, de púrpura e escarlata, que ornada de ouro, pedras preciosas. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos, todos os navegantes, marinheiros e todos os que trabalharam no mar pararam de longe para ver, exclamando a fumaça do seu incêndio. É o que passa no filme. No filme eles retratam, parece até que o produtor do filme 2012, O Fim do Mundo, ele se baseou aqui. No mínimo, ele conhece o capítulo 18 de Apocalipse, que fala de fumaça, fala de incêndio, fala de extinção, fala de lamentação. Os caras aqui lamentando, olha só. Que lugar, que havia de comparecer a esta grande cidade, como comparar essa grande cidade? E lançavam pó sobre a cabeça, chorando, lamentando. Ai, ai da grande cidade, que cuja opulência se enriqueceram os que tinham navios. Eles estavam ali, na visão do apóstolo, do São João, na ilha de Pátmos, estava assim, lamentando, né? Oh, quantas riquezas! Quantas coisas que esse império religioso nos deu, quantas riquezas, quanto dinheiro, quanto ouro, quantas pratas e ouro e riquezas incomensuráveis que nós recebíamos desses sistemas e agora, num só momento, é extinto. É isso que quer dizer aqui na visão do apóstolo, né? Exulta sobre ela o céu e também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa, porque foram muitas injustiças praticadas. Muitas injustiças que foram praticadas. Se você ler na história, você não precisa você procurar durante os 2000 anos, basta somente você parar no Tribunal de Inquisição. Quando você lê a história e vê o Tribunal de Inquisição que a igreja promoveu, que a igreja executou, milhares de pessoas que foram barbaramente, inocentemente mortas pelo sistema religioso. E este sangue clama até hoje ao Deus da justiça, ao Yahweh da justiça. E vai ser neste momento que esse juízo impetuoso se derramará sobre a instituição religiosa.
vai acontecer. Vamos seguir aqui a leitura do capítulo 18, que é muito forte. Livro do Apocalipse, que fala sobre a extinção do cristianismo. Quer dizer, em outras palavras, a queda da Babilônia. A queda da Babilônia é no sinônimo, no mesmo significado, o fim do cristianismo. Vai acabar o cristianismo no mundo. Sistema religioso cristianismo, que tem as três correntes, ortodoxa, protestante e católica, vai acabar. Por que vai acabar? Primeiro, porque está aqui escrito, no livro das Revelações, no livro do Apocalipse. E nós sabemos, segundo aqueles que comandam os senhores do mundo, que têm os seus livros, que têm as suas metas traçadas, Então, existe um livro, para aqueles que não nos assistiram de manhã, existe um livro no movimento secreto da maçonaria, um livro chamado Os Protocolos de Sião, Os Protocolos dos Sábios de Sião, que é praticamente uma bíblia dos maçons. E neste livro, que eu já li, Os Protocolos do Sábio de Sião, que é um livro proibido no Brasil, que é um livro que não é fácil de você achar, mesmo você procurando assim, é um livro que é difícil de você achar, esse livro, porque ele é proibido. Não sei agora, no exato momento, se já foi liberado, mas até na última informação que eu tive, ele é proibido no Brasil, o livro Os Protocolos do Sábio de Sião, e aonde estão todos os planos, os Illuminati, os planos maçônicos da nova ordem mundial, que incluem, nestes planos, inclui a extinção do cristianismo. Toda a programação da nova ordem mundial inclui de uma forma veemente, de uma forma irremediável, a extinção do cristianismo, que é exatamente a extinção do cristianismo, que é exatamente a programação, né? A programação. E quando nós falamos essas coisas, nós recebemos cortes, strike, porque é uma verdade que eles não querem que as pessoas saibam, mas está aqui, eu estou lendo a Bíblia, estou com a Bíblia aberta. Eu estou com a Bíblia aberta lendo a queda da Babilônia, o sistema do cristianismo, né? Tivemos um pouquinho aí, pessoal do Facebook, fora do ar, um pouquinho, por quê? Porque é um assunto muito forte, e o sistema, então, paralisa. Não que nós tenhamos problema aqui nas nossas transmissões, no Wi-Fi, que estão 100% operacionados bem, mas quando nós falamos certas coisas, eles são podados, porque isso são verdades, isso são coisas que estão para acontecer. No momento, agora no Brasil, as igrejas no Brasil e em alguns lugares do mundo, elas estão com as portas fechadas, somente em atendimento particular, não pode se fazer nem missa e nem culto. Então, o que nós estamos lendo aqui dentro das Escrituras Sagradas tem sentido devido ao momento do qual estamos vivendo. Porque o momento no Brasil agora, as igrejas, elas estão proibidas de fazer aglomeração, que eles chamam de aglomeração. Então, isso aí é uma fichinha daquilo que está para vir. O plano é extinção. E eles vão fazer isso, porque está escrito aqui, e isso é uma das metas Illuminati, uma das metas maçônicas, a extinção do cristianismo. O símbolo esse símbolo aqui, que foi muito no tempo do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele sempre nos seus discursos, quando terminava, ele sempre usava essas mãos. Essas mãos têm um sentido, né? Um sentido das cinco metas principais da maçonaria. E uma delas, a extinção do cristianismo. Vamos seguir aqui a leitura do capítulo 18. Versículo 20 do capítulo 18. Exulta sobre ela o céu também dos santos, apóstolos e profetas. Então o anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande moinho e lançou no mar, dizendo, com tal ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade, que jamais será encontrada. Já não se ouvirá mais de ti o som das cítaras, dos cantores, não se ouvirá mais de ti o ruído do moinho, quer dizer, as festas, as liturgias, não haverá mais, porque não existirá, vai ser extinta. Vai ser, na China, eles já estão quebrando os templos, eles estão quebrando os templos. Na China,
Hoje, a notícia eu vi de manhã na internet. Lá na China, o governo chinês comunista ordenou a demolição de todos os templos protestantes e católicos em todo o país da China. Procure saber disso, que tá fresquinho na internet. Porque tem coisa que essa televisão podre do Brasil não fala. Eles não falam determinadas coisas. Então, ainda temos a internet, onde você pode obter e sacar algumas informações extraordinárias que a mídia podre brasileira não anuncia, porque não é do interesse. Não é do interesse, no momento, falar qualquer coisa negativa da China aqui no Brasil, por esse sistema que está aí. Mas, segundo eu tive a informação agora de manhã, antes de vir para a igreja, eu vi na internet que o governo chinês ordenou a demolição de todos os templos católicos e evangélicos na China. Olha aí, capítulo 17 e 18 se cumprindo na China comunista. E vai acontecer no mundo inteiro. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, o governador de Brasília, há um ano atrás, ordenou a demolição de 33 templos evangélicos, que a mídia podre não falou na internet, que nós ficamos com conhecimento falado na internet. O governo de Brasília mandou derrubar 33 igrejas evangélicas lá em Brasília. Essa notícia ela não foi ventilada pela mídia brasileira. Falou assim de uma forma disfarçada, mas na internet que nós tomamos conhecimento. Isso vai acontecer em proporção mundial. Vamos seguir aqui os últimos versículos do capítulo 18 do Apocalipse, que fala da queda da Babilônia. Não brilhará mais em ti a luz da lâmpada, não se ouvirá mais em ti a voz do esposo, da esposa, porque teus mercadores eram senhores do mundo, e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Quer dizer isso aqui? É um entrelaçamento da igreja com o Estado, porque a igreja católica, que é a representação do cristianismo na terra, ela sempre esteve envolvida com os mercadores da terra, sempre esteve envolvida com os políticos. E época da história passada, os papas eram reis, e até o ponto de criar um tribunal da Inquisição, que foi uma vergonha da igreja. A igreja até hoje está manchada com sangue dos inocentes. Pessoas que foram assassinadas, foram queimadas em fogueiras, vivo, com corpo vivo. Pessoas que simplesmente chegavam e diziam assim, olha, você cometeu um erro, Inquisição. Inquisição. Olha, você cometeu um erro, você vai morrer agora. E pegava a pessoa e colocava na fogueira, colocava nos castigos, né? Vários tipos de castigo que tinha. A pessoa morrer dilacerada, morrer com os ossos quebrados, morrer com a cabeça arrancada. Eram coisas terríveis. Eu já cheguei a ler as atrocidades do Tribunal de Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana no tempo passado, quando os papas eram reis. Terrível, tão terrível o livro. O livro falando das atrocidades que no tempo da Inquisição era tão terrível que eu não tive coragem de manter esse livro junto dos outros na minha casa. Eu levei para o monte, queimei. Li o livro, mas peguei as páginas, rasguei, levei para o monte e queimei. Porque é horrível. Se você vê, você fica sem acreditar que aquelas coisas eram feitas por uma instituição religiosa chamada igreja. Novamente, nós estamos na transmissão somente aí pelo YouTube, né? E nós está cortando muito o Facebook. O Facebook está cortando demais. Por quê? Porque o assunto é real, o assunto é verdadeiro, nós não estamos aqui mentindo para você. Estamos lendo a palavra de Deus, e você que é professora, você que é professor de história, que leciona numa faculdade brasileira ou no primeiro grau, vocês, senhores professores que trabalham em escola, sabem muito bem do que eu estou falando, tem um sentido real dos acontecimentos históricos dentro da história geral do mundo, né? Uma coisa triste. E muitos professores de faculdades, como eu já tive alguns professores com curso superior que frequentaram faculdade, eles, na sala de aula, eles blasfemavam contra Deus, eles criticavam a igreja, eles falavam mal da fé cristã, dos cristãos. Sabeis por quê? Não que eles vissem erro nos cristãos, dos quais ele, professor, conhecia, mas por ele ter o conhecimento da história nefasta, terrorosa, de sangue derramado que a igreja derramou durante os séculos passados. E essa igreja, essa instituição que derramou sangue, como diz aqui nas Sagradas Letras,
ela vai ter o juízo e o mundo vai assistir. Agora eu continuo repetindo. A igreja do Senhor, ela é intocável. Jesus diz: as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja, que somos nós. Essa igreja, ela pode sofrer tribulação, ela pode sofrer as penalidades daqueles que são usados por Satanás, mas as almas dos justos, a alma da igreja, a alma comprada pelo sangue do Senhor, Satanás não tem poder e nunca terá poder sobre essas almas. Vamos finalizar aqui o capítulo 18 do livro do Apocalipse. Foi em ti que encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Você está vendo aí? Olha o versículo aqui, ó, confirmando tudo aquilo que eu falei com vocês. Vamos repetir esse versículo, que é o último versículo do capítulo 18. Vamos repetir aqui para você, eu estou lendo na Bíblia Católica. Eu sempre uso outra versão, a versão internacional, a versão João Ferreira de Almeida atualizada. Agora estou usando a Bíblia Católica. Olha o que está dizendo aqui. Foi em ti, instituição, foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas, dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Eu me lembro que um grande padre famoso do Brasil, ele esteve lá no Vaticano e levou consigo o falecido apresentador de televisão, o Gugu. Eles compareceram lá no Vaticano. Eles foram lá onde tinham os túmulos das pessoas que foram assassinadas durante o Império de Roma, no início, antes de Constantino. E ele visitou os túmulos das pessoas lá por debaixo do Vaticano. É uma coisa estranha, esquisita, né? Que a sede do Papa, construída em cima dos túmulos, em cima dos ossos, dos fósseis, dos ossos dos irmãos que foram sacrificados nos anfiteatros, nos Coliseu Romano, que foram queimados, que foram assassinados, que foram comidos de leões. Esses restos mortais estão lá exatamente onde é a Basílica do Papa. Que coisa estranha, né, pessoal? Muito estranho isso aí. Eu sempre cogitei na minha mente, mas por quê? Que a sede do Pontífice, a sede do Papa, teria que ser num local em si construída, a Basílica do Vaticano, que foi concedida em 1929, né, no tempo de Mussolini, que concedeu ali o local para fazer. E por que foi feito em cima dos túmulos dos irmãos que foram sacrificados lá no Coliseu Romano pelos imperadores cruéis de Roma? É uma pergunta para você também conjecturar, para você perguntar e para você analisar. A resposta está aqui, capítulo 17 e 18 do Apocalipse, a queda da Babilônia. Meus amados irmãos, amigos que estão me assistindo aí pela internet, eu sou o Bispo Afonso Querubim, nós estamos ao vivo aqui no horário da celebração da nossa igreja. Estamos fazendo aqui um apanhado do livro do Apocalipse, que é a revelação que João teve na ilha de Patmos, que tem a ver com o tempo do fim. E aqui nesse capítulo 17 e 18 de Apocalipse, fala sobre a queda da Babilônia, a queda do sistema religioso cristão. Vai tombar, eles vão acabar. Eles vão acabar. O que vai sobrar? Vai sobrar alguma cinza para contar a história? Não. Vai sobrar a verdadeira igreja. A verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja? É a Igreja Católica Apostólica Romana? A verdadeira igreja é a igreja protestante, Assembleia de Deus Batista, Presbiteriana, Luterana, Igreja da Bênção, Igreja Mundial, Igreja Universal. Essa é a verdadeira igreja? Não. Não, senhores e senhoras. A verdadeira igreja é a Igreja Católica Ortodoxa? Não. A verdadeira igreja são o povo comprado pelo sangue de Jesus. A palavra diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. A igreja do Senhor, que vem do latim eclésia, que quer dizer congregação, assembleia, congrega aqueles que seguem Yahushua HaMashiach, que seguem os ensinamentos de Cristo e os ensinos apostólicos. Estes, sim, permanecerão e terão a vida eterna prometida por Jesus. O que o Senhor prometeu para a sua igreja, que é o povo comprado, vai se cumprir literalmente. Assim como na Bíblia,
podemos ver a queda da instituição religiosa cristianismo. Assunto este que os padres e os pastores evangélicos não gostam de ler, não gostam de explicar e de falar. Alguns estudiosos da Bíblia, eles chegam a dizer que esta Babilônia seria Jerusalém. Mas está claro aqui dentro do texto e contexto que se trata da instituição religiosa, que tem como representação na Terra o Vaticano. O movimento religioso cristão, ele tem de frente, uma representação, como se fosse uma embaixada, uma representação religiosa na Terra, chama-se o Vaticano, que é um país. E muitos dos irmãos católicos não sabem que o Vaticano é um país e o Papa é um rei. E na história, você pode ver que alguns papas foram reis, feudais, absolutistas, foram tiranos, tal qual os imperadores de Roma. É bom lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem congregado os irmãos evangélicos protestantes, que tem os irmãos congregados, porque o protestantismo, ele saiu de dentro da Igreja Católica a partir de Martinho Lutero, por volta do ano 1514, quando Martinho Lutero, ele protestou contra as indulgências, venda de perdão feita pela Igreja Católica, que era o mínimo que se podia ter de errado dentro desse sistema religioso. E o Martinho Lutero falou assim, não se pode vender perdão. Ele afixou lá as 95 teses contra a igreja, lá em Nuremberg, Alemanha, e daí, então, o movimento cresceu, explodiu no mundo, e o que aconteceu? A igreja lutou para trazer esses irmãos separados de volta, né? Através das cruzadas, de Jesus, eles tentaram e não conseguiram. E esse expandiu, cresceu na Europa, explodiu no mundo, o protestantismo, tendo outras várias facções, partindo de Martim Lutero, e chegou até os nossos dias, sendo que em 1963 a 65, no Concílio Vaticano I e II, lá na sede da igreja, foi feito o concílio. E neste concílio o Papa propôs o ecumenismo, porque a intenção principal do ecumenismo, intencionalmente feito pelo Papa lá no Concílio Vaticano, o objetivo principal era trazer de volta os protestantes para unir-se com os católicos. E quando foi agora, em 2017, o Papa Francisco bateu o martelo, durante o momento em que os protestantes estavam comemorando no mundo os 500 anos da separação do movimento Reforma Protestante, feito por Martim Lutero. Neste exato momento, por volta de 2017, no dia 31 de outubro, o Papa Francisco bateu o martelo e determinou a união dos irmãos evangélicos com a Igreja Católica. Muitos dos nossos irmãos evangélicos, das Assembleias de Deus Batista, Presbiteriana, Wesleyana, Congregação Cristã do Brasil e outras demais denominações evangélicas, os membros não sabem que muitos pastores evangélicos, tanto do Brasil quanto de muitos países do mundo, através da Liga Internacional das Igrejas, aceitou a união com o Papa Francisco. Aceitou ser co-participante do domínio espiritual do pontífice Papa Francisco. Muitos dos nossos irmãos não sabem disso, mas você que não sabia, fique sabendo. Muitos pastores evangélicos, sorrateiramente, de uma forma muito assim, sem demonstração, sorrateiramente, quer dizer, debaixo dos panos, fez o acordo com o Papa Francisco de ser um só rebanho, um só pastor. Esse trabalho feito pelo Papa Francisco, do movimento ecumênico, do chamado ecumenismo, que é a junção das religiões, muito especialmente os protestantes unidos com os católicos, não deixa de ser uma preparação para a besta que está chegando. Então, quando a besta chegar, vai encontrar os católicos unidos com os evangélicos, então será fácil para se fazer a unificação real do qual eles pretendem. Porque no momento em que o anticristo tomar o domínio político do mundo, esse povo chamado cristão, eles terão uma nova fé, uma nova religião, uma nova direção. Entendeu? Então, a religião que predominará na gestão do anticristo não será o cristianismo, não será a que nós conhecemos, será uma religião imposta pelo próprio anticristo, uma religião satânica, no qual as pessoas terão que se prostrar e adorar o inimigo de nossas almas,
materializado e incorporado no ditador mundial, que é o conhecido pelos nomenclaturistas, pelos senhores do mundo, como o gerente administrativo do mundo, né? O general supremo, que nós conhecemos nas escrituras como o anti-messias, o anticristo. O mundo está caminhando para uma unificação. E é claro que dentro dos livros, dos protocolos dos sábios de Sião, está escrito que o cristianismo será extinto. Vai ser extinto o cristianismo, pessoal. Então, o que vai sobrar? Um povo que terá que se prostrar diante da imagem da besta, como nós já vimos no capítulo 13 de Apocalipse. Vai ser uma lei mundial tal qual essa que está aí agora. Isso tudo que está acontecendo agora no Brasil não deixa de ser um ensaio de preparação, de submissão das pessoas ao regime totalitário que se implementará, que se implantará em todo o planeta. E as pessoas terão a obrigatoriedade de se prostrar e adorar a imagem da besta, como diz o capítulo 13 do Apocalipse, que é outro capítulo da Bíblia que os cristãos não gostam de ler. O capítulo 13 do Apocalipse, que fala sobre a besta fera, que dominará no tempo do fim. Este capítulo, bem como estes que nós lemos hoje, 17 e 18, que fala sobre o fim do cristianismo, a queda da Babilônia. Estes capítulos, os pastores evangélicos, os padres das igrejas católicas, não gostam de ler estes capítulos para os seus fiéis. O livro do Apocalipse, ele só é mencionado de uma forma literal dentro das igrejas católicas tradicionais quando se fala de Maria, que aquilo ali, estou falando da mulher vestida do sol, que eles acreditam ser Maria, que ali no caso não é Maria, está referindo-se a Israel. A Israel, ali no deserto, não tem nada a ver com a Maria, mãe de Jesus. Mas eles acreditam que aquela mulher vestida do sol é a chamada Conceição, a Nossa Senhora da Conceição, que é a Maria, adorada e venerada pelos católicos do mundo inteiro. Então, quando eles leem e colocam na liturgia esse texto lá do Apocalipse, dentro da liturgia, é muito difícil você, dentro de uma missa da igreja tradicional, você escutar um padre lendo qualquer capítulo da Bíblia, do livro do Apocalipse. É difícil. Um padre da igreja católica na cidade de Lagedo, em Pernambuco, ele começou a fazer um estudo bíblico do Apocalipse, semelhante a este que nós estamos fazendo aqui. E ele começou a ler o livro do Apocalipse dentro da paróquia, da Igreja Católica Apostólica Romana, na cidade de Lagedo, em Pernambuco. E chegou um momento que os devotos, os fiéis da igreja, se reuniram e disseram: se o senhor não parar de ler esse assunto do Apocalipse, nós vamos expulsar o senhor daqui. E ele não acreditou naquela ameaça. Ele continuou ministrando, lendo o Apocalipse dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, lá em Pernambuco. E sabe o que aconteceu? Os devotos, então, expulsaram-no. Ele teve que sair fugido da igreja. Ele teve que sair batido, porque ele foi até ameaçado de ser linchado. Veja só, pessoal, o negócio é muito sério. Então, quando um pastor, um padre principalmente, pega o livro do Apocalipse, lê o capítulo 13, lê o capítulo 17 e 18, ele pode ter problemas com os fiéis. Ele pode ser chamado de falso profeta. Ele pode receber vários títulos, porque essa leitura fala de verdades irremediáveis, verdades que irão acontecer. Os sinais do que nós acabamos de ler já está em execução para acontecer. Eu citei aqui que nesta manhã, na minha casa, antes de vir para a igreja, eu vi na internet uma ordem dada pelo presidente da China comunista. Os templos católicos e evangélicos têm que ser derrubados, têm que ser demolidos. Eles já começaram a fazer isso nas grandes cidades lá da China. E em todos os lugares onde a China chegar, fará exatamente isso que eles estão fazendo lá. Eu vou repetir o que eu falei aqui agora, que é forte. Em qualquer lugar do mundo que a China chegar e implementar e implantar o seu regime comunista, da mesma forma como eles estão fazendo na China, irá fazer naquele país A, B e C. Guarde isso que eu falei. É muito sério o que eu falei aqui agora. Essa palavra, ela vai se cumprir. O cristianismo será extinto. Só vai sobrar a igreja do Senhor, os comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você é um deles? Então dê glória a Deus.
que você não vai ser destruído. Você pode sofrer perseguição, você pode sofrer, mas a sua alma, ela está guardada no sangue do Cordeiro para viver a vida eterna. Nosso Senhor diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que estejamos preparados para o que está para vir. Nunca foi tão impactante, nunca foi tão real a leitura do livro do Apocalipse no presente momento que nós estamos lendo para vocês. Nós falamos aqui sobre os 7 selos, falamos sobre as 7 trombetas e falamos sobre as 7 taças, que ainda mencionaremos. Então, no nosso próximo encontro, nós leremos o capítulo 19, o livro de Apocalipse, ele tem 22 capítulos, estamos chegando no final. Então, no próximo nosso encontro, que será na quarta-feira, por volta das 18 horas, nós vamos ler o capítulo 19, este capítulo 19 que fala do cavaleiro trazendo o rei dos reis, do cavalo trazendo o cavalo branco, né? Trazendo o rei dos reis e senhor dos senhores nas nuvens, que fala sobre a vinda do Salvador, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus que vai acontecer no toque da última trombeta, da 7ª trombeta. Após o derramar das 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Porque esses 7 selos, essas 7 trombetas, essas 7 taças, são acontecimentos proféticos, apocalípticos, que acontecerão quase que simultaneamente. E no toque da última trombeta, o nosso Senhor virá. E nós vamos trazer para vocês a visão que João teve na ilha de Patmos, da majestade de Jesus chegando nos céus. E ele vai chegar com grande poder e grande glória. Nós vamos meditar nesta palavra na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas. E eu quero avisar que nós, a partir já de amanhã, né, segunda-feira, nós vamos reativar o nosso telefone, o telefone da igreja, 2597-6926. Vou estar aqui um telefone ligado para você entrar em contato conosco, principalmente os devotos, tá? Para fazer uma prece, uma oração, para você manter-se em contato com a igreja, tá bom? Então, já a partir de amanhã, segunda-feira, a partir de amanhã, depois das 11 horas, nós vamos estar aqui e você pode ligar para o telefone que estava desativado há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos que o nosso telefone estava desativado. E agora nós retornaremos, nós vamos retornar o telefone, ativá-lo, para você fazer a sua ligação, para você entrar em contato conosco, para receber aí a bênção de nosso Senhor, o bom Jesus. Tá bem? Nós estamos aqui ao vivo, neste momento, aqui no Santuário Yahvé, no 527, primeiro andar. Nós lamentamos o que está acontecendo aí no momento, né? As igrejas não podem reunir o povo. É uma situação muito triste, muito desagradável, nós ficamos tristes com isso. O governador de São Paulo, ele prorrogou aí mais tempo para as pessoas ficarem confinadas. E é uma situação muito triste que está acontecendo, e nós sabemos que tudo isso é o cumprimento do que está escrito, do tempo do fim, do princípio das dores e a aproximação da volta de Jesus. Você não pode parar de fazer a sua oração, não pode parar de fazer a sua prece, a sua oração, a leitura da Escritura. Não pode perder a fé. Tem que ficar firme aí com Jesus, que nós vamos vencer. Aguarde um pouquinho aí, que o nosso Senhor está chegando. Deus vos abençoe, em nome de Jesus, o nosso Senhor.